É difícil encontrar um sentimento que traduza o que passa no coração da gente quando a gente se depara com uma notícia dessas. Nós somos obrigados a mostrar para você. No entorno do Distrito Federal, em Lusiânia, um pai, um homem de 26 anos de idade, deu um tiro a queima-roupa no filho, um bebê de 6 meses de vida apenas. Em uma noite muito complicada, a suspeita de uso de álcool, de drogas. Quem traz as informações para a gente é o repórter Diego Sombra, que já está conosco ao vivo. Com você, Diego. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde a todos. Felipe, a história é realmente muito triste e também muito complexa, viu? Eu vou tentar aqui fazer um resumo para quem está em casa. Tudo começou quando um bebê deu entrada já sem vida na unidade de pronto atendimento aqui do Jardim Gá, em Lusiânia. Quando a equipe médica da UPA se deparou com essa situação, todo mundo chamou a Polícia Militar de Goiás, que foi até a UPA. Chegando à UPA, os policiais encontraram os pais dessa criança, o Maicon Salustiano da Silva e a Jennifer Ribeiro da Silva. Bem, segundo a Polícia Militar, os dois não estavam dizendo nada com nada sobre as circunstâncias envolvendo justamente a morte dessa criança. Como os PMs desconfiaram da situação, foram até a casa desse casal, que também fica aqui no Jardim Gá. E aí lá, eles realmente encontraram a cena do crime, o berço do pequeno Michel Salustiano ensanguentado e também a arma usada pelo pai da criança para matar o próprio filho, uma garrucha calibre 22. Essa arma foi encontrada lá e aí, depois de tudo isso, os PMs voltaram à UPA e aí prenderam o casal. Como eu falei, a princípio eles mentiram sobre as circunstâncias, né, segundo a Polícia Militar, da morte dessa criança, mas aí depois confessaram tudo. A Polícia Militar, o Maicon Salustiano disse que havia consumido drogas e bebido na companhia da esposa. Os dois então começaram a discutir. Durante essa discussão, ele disse que atirou contra o próprio filho e também deu um tiro em direção à esposa, que conseguiu escapar. Agora, chegando na delegacia, o casal mudou de versão e daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse caso. Felipe. Ô, Diego, só uma coisa aqui. Eles falaram então que usaram drogas. Pô, que droga é essa? Você sabe dizer pra gente o que é? Maconha, é crack, é cocaína, é ouro? O que esse pessoal tava na cabeça fritando que fizeram uma coisa dessas? Felipe, acredite, viu? Eles disseram à Polícia Militar que haviam comido um brigadeiro de maconha e também bebido. E aí ficaram, né, perderam a noção, disseram isso à PM, e aí aconteceu essa tragédia que tirou a vida de um inocente, um bebê de apenas 6 meses de vida, que morreu dormindo, Felipe, durante a madrugada, viu? Eu conversei com algumas pessoas que acompanharam esse caso, com o policial que atendeu a essa ocorrência. Todo mundo ficou sem acreditar. O PM, inclusive, chorou em entrevista com a nossa equipe, porque ele estava muito abalado, virado da madrugada, depois de passar horas atendendo aí esse caso, Felipe. Bom, obrigado, Diego, pelas informações. Já voltamos a nos falar. Vamos ouvir a entrevista com o policial militar. Não é de se assustar que ele tenha chorado, não. Se pra gente que está relatando isso depois é difícil imaginar o que aconteceu naquela casa e lidar com esse sentimento, imagina para o policial que ali esteve e viu a cena do crime, um crime bárbaro que faz a gente questionar. É questão de segurança pública? É a fragilidade das relações familiares? É a falta de atuação, talvez, da vara da infância e da juventude, que não identifica casais problemáticos com filhos tão pequenos? A gente precisa discutir esse assunto, porque um caso como esse é inacreditável. Falando de Lusiânia, sobre o caso do bebê de 6 meses que foi morto com um tiro pelo próprio pai, um homem de 26 anos, nessa última madrugada. Ô, Diego, esclarece uma coisa, quer dizer que não teve tempo de salvar esse bebê. Quando ele chegou à UPA, já estava morto. Isso mesmo, Felipe. Infelizmente, essa criança já chegou à UPA sem vida. E por trás disso também tem um outro detalhe, viu, Felipe? Como eu falei antes, esses pais mudaram de versão, né? Para a Polícia Militar, lá na UPA, contaram uma coisa. Chegando à delegacia, mudaram de versão. O que eles disseram à delegada Caroline Masso, com quem a gente conversou? Bem, eles disseram à delegada que haviam consumido bebida alcoólica, consumido drogas e aí depois discutido. O Maicon, que tinha dito para um PM que havia sim atirado contra o filho,
disse que na verdade não lembrava de nada para a delegada, ou seja, ele mudou a história. Já a Jennifer Ribeiro disse que sim, lembrava de o marido atirar contra o filho, mas que ela também havia dormido, ou seja, o casal, quando veio aqui para a delegacia, disse que depois de toda a confusão, simplesmente dormiu. E aí, por isso que essa criança foi levada à UPA daqui do Jardim Gá, em Lusiânia, já por volta das 4 horas da manhã. Segundo a Polícia Militar, a equipe médica da UPA constatou que a criança havia morrido horas antes, ou seja, o casal poderia ter levado esse bebê antes e aí, quem sabe, ter salvo a vida dele, viu, Felipe? É uma história muito triste, esse crime foi durante a madrugada, a gente conversou com muita gente, com vizinhos, com a Polícia Militar e também até com o patrão do Maicon, viu? Esse patrão disse que o Maicon era um funcionário exemplar, que nunca havia apresentado nenhum problema na empresa. Ele estava aqui na delegacia e também, como todo mundo, estava muito surpreso com esse crime. Vamos ouvir. Eu não tenho nada que possa falar mal dele. Então, foi um excelente funcionário do tempo que trabalhou comigo. Então, não tem nada para que desabonasse a pessoa dele, que um dia atrasado, um desentendimento com algum colega de trabalho. Então, como funcionário, é uma excelente pessoa, um excelente profissional. Então, essa notícia nos deixou bastante abalado, porque é inacreditável, pela gravidade dos fatos, né? Inacreditável que vinha da pessoa dele. Eu, sinceramente, estamos extremamente abalados com a situação. Todo mundo impressionado, sem acreditar. Pois é, sinceramente, eu vim aqui no seu procurar mais informações, né? Até mesmo com o padrasto dele, no qual me indicou, e não estou conseguindo falar com ele, mas realmente é inacreditável. É lamentável e inacreditável por vir do Maicon. Bom, vamos supor então que esse rapaz e essa moça, o casal, pais do bebê, tivessem um histórico limpo, nunca tivessem tido problema, nem no trabalho, nem na família. Se esse é o caso, isso só mostra pra gente o quanto ter uma arma de fogo dentro de casa não é brincadeira. Não é coisa pouca. Não é como se você tivesse ali um estilingue para você brincar. Numa situação em que você perde a consciência pelo uso de entorpecentes, olha o que uma pessoa é capaz de fazer. E isso eu estou supondo que este rapaz como disse o patrão dele agora há pouco, sempre foi um rapaz tranquilo, que não deveria ter dado nenhum sinal de violência contra a própria família ou contra o filho. Isso só mostra o perigo de ter uma arma de fogo dentro de casa, principalmente quando você não conhece limites no uso de álcool e drogas. É uma situação muito, muito séria. Diego, alguém mais testemunhou esse crime ou só quem viu mesmo foi o pai e a mãe que, evidentemente, estão envolvidos nesse assassinato? Olha, Felipe, os policiais militares daqui de Goiás foram acionados, depois que a criança chegou à UPA, já sem vida. E aí, como eu falei antes, esses policiais conversaram com os pais da criança e disseram que eles não estavam falando nada com nada. Foi aí que a Polícia Militar fez questão de ir até a casa da família, que também fica aqui no Jardim Gá. Chegando lá, eles se depararam realmente com a cena do crime, com o berço do Michel Salustiano ensanguentado, e também vasculhando a casa, eles encontraram a arma usada justamente nesse crime, uma garrucha calibre 22 e também muita munição. Depois de tudo isso, os PMs voltaram à UPA e aí finalmente prenderam o casal. Eu conversei com o soldado Francisco Alencar, ele que acompanhou essa ocorrência, estava virado, trabalhou durante horas e inclusive se emocionou bastante ao conversar com a nossa equipe, afinal ele também é pai, Felipe, e como pai ficou bastante tocado e sem acreditar que um pai tirou a vida do próprio filho, essa criança que provavelmente estava dormindo no berço. Vamos ouvi-lo. A Jennifer, ela confessou que teve uma discussão com o marido, porque em certo momento, lá ele já querendo ir dormir, ele queria manter relação sexual com ela e ela se recusou. Por isso começaram a discutir, E ele se levantou dizendo que ia para a cozinha beber água. Só que ele voltou, foi armado, apontando a arma para ela, dizendo que ia matar. E no meio dessa discussão, ele voltou a arma para o peito da criança que estava dormindo dentro do berço. E perguntou para ela se ela estava duvidando da coragem dele. Ela falou, não estou duvidando. Ela falou, vou te mostrar que eu tenho coragem. E atirou. Deu tiro no peito da criança de apenas 6 meses. Eu imagino que para você foi muito difícil se deparar com esse caso.
é complicado, né? Nós somos pais e é difícil a gente ver a crueldade. Que ponto chega a crueldade de um ser humano motivado apenas por uma raiva, por uma discussão, ou com a desculpa de uma bebida, de uma droga, e ela ceifa a vida de uma criança recém-nascida dormindo. E em seguida ainda tenta contra a esposa, porque ele efetuou um disparo na direção dela, né? Não pegou, mas ele fez isso, né? E ainda por cima omitiu o socorro, porque esse fato, segundo relatos, ele se deu por volta de 00:30, 1h da manhã, e quando ele deu entrada na UPA era 15:45 da manhã. Então talvez, até mesmo se essa criança tivesse sido socorrida a tempo, quem sabe, teria escapado. Esse casal, quais foram as circunstâncias desse depoimento? Assim, eles confessaram esse crime, o Maicon especificamente, como é que ele se mostrou? Ele estava arrependido? Como é que ele estava? Olha, o Maicon, eu não percebi demonstração de arrependimento, né? Ele, quando viu que não tinha mais para onde correr, ele simplesmente admitiu que ele atirou. Perguntado para ele, foi você que atirou? Quem matou a criança? Quem atirou na criança? E ele respondeu com todas as letras, fui eu. Perguntado por mim, ele confirmou. Perguntado pelas as outras guarnições, ele confirmou. Perguntado pela própria delegada, ele confirmou, fui eu que atirei. Os dois estavam alterados, psicologicamente, assim, tipo, por conta da bebida, da droga? O Maicon, ele sim, ele estava um pouco mais exaltado, né? A Jennifer, ela mais chorava, compulsiva e tal, assim, talvez pelo falecimento, ou talvez por ter caído em si o tamanho da gravidade que foi a morte do filho deles. Vocês imaginam o que é para um soldado da Polícia Militar, um senhor maduro, vir à televisão e ter que engolir o choro, deixar aqui entalado na garganta por conta da cena que viu? Isso chega com muitos filtros até a gente. O que esse homem viu nessa última madrugada, a gente não consegue imaginar o que é. Então, nosso abraço também aos homens da Polícia Militar, que são obrigados a lidar com essas situações de barbárie humana, que deixam a gente incrédulos do que mais vem pela frente. E esse homem, numa madrugada, conseguiu transformar a história dessa família numa tragédia. Vocês repararam que ele atirou no menino? E de tão doidos que estavam os dois, eles foram dormir e só horas depois perceberam que essa criança já estava sem vida. Quando levaram para a UPA já não tinha condição de fazer mais nada. Ô Diego, a gente ouviu a entrevista, sonora é um termo que a gente usa aqui no meio, entre jornalistas. A entrevista com o patrão dele, que disse que não poderia desconfiar de nada. Eu não sei, eu fico na dúvida se por acaso esse homem não se fazia de um rapaz direito no ambiente de trabalho, mas talvez já tivesse demonstrado alguma atitude de violência na família, entre os vizinhos, com os familiares. Você conversou com as pessoas que já conheciam esse homem, o assassino do próprio filho, um bebê de 6 meses? Conversei sim, viu, Felipe? Por incrível que pareça, todo mundo realmente se mostrou bastante surpreso, chocado com tudo que aconteceu, né? Você disse, como você falou, o patrão do Maicon disse que ele era um homem tranquilo, um bom funcionário. Os familiares que estavam presentes aqui na delegacia, todo mundo muito chocado, abalado. Ninguém, inclusive, quis gravar a entrevista porque estava todo mundo sem reação, sem acreditar no que havia acontecido. Bem, saindo aqui da delegacia, antes de estar aqui para essa entrada ao vivo, a nossa equipe foi até a rua onde esse casal mora, aqui no Jardim Gá, em Lusiânia. Bem, os vizinhos disseram que também não esperavam, porque o casal aparentemente não tinha um histórico problemático, de discussões, de brigas ali, e também ficaram surpresos, muito emocionados com tudo que aconteceu, até porque ninguém esperava. Vamos ouvir o depoimento de um vizinho que mora ali perto da casa do casal. Ele chegava de moto aí do serviço, entrava e saía, nunca vi ele aprontar nada não, entendeu? Sempre eu morava naquela casa ali do Portão Branco, de frente da casa dele, mas para falar a verdade, nunca vi ele fazer nada de mal, não. Primeira vez. É uma tragédia muito grande. Com certeza, não? Chocou todo mundo aqui do bairro aqui e da rua aí.
Apesar que eu não vi nada, né? Estava dormindo. Acho que era de 1h para 2h da manhã. A gente não tem nem muito o que falar, porque não viu, né? Ô Diego, para você, eu imagino que também foi muito difícil acompanhar esse caso. Eu quero saber como é que tá o clima, não só aí para nossa equipe de reportagem, mas na delegacia onde você está. Imagino que tá todo mundo querendo acordar desse pesadelo, né? Com certeza, viu, Felipe? Todo mundo está em choque, até porque é uma situação muito triste, né? Imagina, esse casal que estava junto há 4 anos tinha o único filho, o Michel Salustiano, de apenas 6 meses de vida. Então você imagina o que é para essa família perder, para a avó perder o neto, para o tio perder o sobrinho, ou seja, é uma tragédia familiar, uma tragédia para todo mundo, inclusive para os policiais, para a delegada, né, para as pessoas que atenderam a essa ocorrência, porque mesmo todo mundo já estando acostumado com situações muito difíceis, casos muito tristes, mas essa realmente é uma tragédia sem precedentes, eu diria, porque um pai matar o próprio filho, essa criança dormindo, uma criança que de repente poderia ser salva se tivesse sido levada mais cedo para o hospital, afinal, como o PM falou, tudo isso aconteceu por volta de 1h da manhã e essa criança só foi levada para a UPA por volta das 4 horas, ou seja, foi muito tempo aí perdido, né? Tempo esse que poderia ter sido usado para salvar essa criança. Bem, ainda falando sobre o casal, esse casal, segundo a delegada Caroline Matos, não tem passagem pela polícia. É um casal que estava junto há 4 anos, como eu falei, os dois, tanto a Jennifer Ribeiro como o Maicon Salustiano, foram presos ainda durante a madrugada. O Maicon deve ser indiciado por homicídio. Já a Jennifer agora está sendo tratada apenas como uma testemunha do caso e por isso ela foi liberada, viu, Felipe? Obrigado, Diego. Já voltamos a conversar com ele, falar ao vivo conosco de Lusiane, onde isso aconteceu na última madrugada. Acho que fica a dúvida de por que então esse cara tinha uma arma de fogo em casa, se não trabalhava com isso, se não tinha antecedente criminal, se aparentemente não vivia da bandidagem e do crime, por que tinha uma arma de fogo dentro de casa, e o alerta para todos aqueles que eventualmente flertam com esse discurso que hoje em dia está muito comum, de falar que é melhor que cada um tenha uma arma dentro de casa, que é melhor que todo mundo tenha arma e munição e tudo mais. Olha, eu não sei se a família brasileira está pronta para que cada um tenha uma arma dentro de casa. Histórias como essa deixam a gente muito em alerta. Falar sobre o crime que chocou o Distrito Federal e o entorno na manhã desta quarta-feira. Olha, é difícil até falar, que fica parecendo que é enredo de filme de terror, mas é a verdade. Um pai matou o filho de apenas 6 meses com um tiro a queima-roupa no peito. E esse neném morreu na última madrugada. O Diego Sombra está com a gente da delegacia lá de Lusiane. Diego, com você, alguma novidade? Olha, Felipe, segundo a delegada que investiga o caso, a delegada Caroline Matos, o IML deve fazer uma perícia na casa, né, para saber o que de fato aconteceu. A delegada ouviu esse casal durante a manhã, disse que o Maicon deve ser indiciado por homicídio, já a Jennifer Ribeiro, ela foi liberada e agora está sendo tratada como testemunha desse crime. Vamos ouvir a delegada Caroline Matos. Segundo as informações, ele teria encostado a arma no peito do neném e efetuado o disparo. Os dois estão presos, vão responder pelo quê? Pelas informações que a gente possui aqui, inclusive informações de uma suposta vizinha que teria ouvido gritos da Jennifer, apenas o Maicon, ele fica preso em flagrante, né, pelo homicídio da criança. No caso, a Jennifer já foi liberada? A Jennifer será liberada. Mais alguma informação que você quer destacar da delegada, Diego? É isso, Felipe. Como você mesmo falou, a suspeita é de que esse pai deu um tiro a queima-roupa no filho, a priori apenas um tiro, mas uma perícia deve ser feita para identificar tudo o que aconteceu naquela casa e, inclusive, verificar se de fato ele também atirou contra a mulher, porque na casa do casal, segundo a polícia militar, havia uma marca de tiro na parede, um indício, né, de que o pai dessa criança, o Maicon Salustiano, também teria atirado contra a esposa e
de repente cometer uma nova tragédia, né, Felipe? Não, por pouco, né, que não atira nesse neném, não acaba matando essa menina também. A tragédia seria ainda maior, como se já não fosse gigantesca, né? Noite de drogas, terror e selvageria em Lusiânia, que a gente infelizmente tem que noticiar para você aqui, porque a realidade desse entorno do Distrito Federal, de muitas famílias que passam por essas fragilidades de relação e de valores que levam a situações que a gente não consegue nem acreditar. Obrigado, Diego, pelas informações.